Saudações a todos! Muito bem, continuaremos nosso estudo sobre geometria descritiva. Iniciando esses estudos aqui, nós vamos ver alguma coisa sobre o estudo do ponto. Aqui nós temos algumas ilustrações para ver mais ou menos o que a gente vai ver nesse vídeo, nesse pequeno vídeo. Então, o que é o ponto? Ele não tem uma definição muito clara. Além disso, ele não tem uma dimensão. Graficamente, o ponto se expressa pelo sinal obtido quando se toca a ponta do lápis no papel. O ponto se dá no cruzamento de duas linhas que podem ser retas ou curvas. Então, dentro daquilo que a gente vai ver com muita frequência nessa disciplina, nós temos aqui os planos de projeção, que são dois planos perpendiculares entre si. Um é chamado de horizontal e outro vertical. Os dois são ilimitados em todos os sentidos. E no cruzamento desses dois planos, nós temos a linha de terra, que é essa interseção entre o plano horizontal e o vertical de projeção, que nós vamos ficar conhecendo como a representação da linha de terra e será sempre lembrado e falado como LT. Quais são os elementos constantes numa projeção? Nós temos o plano de projeção, o próprio objeto, a projetante ou raio projetante e o centro de projeção. Vamos ver cada coisa separadamente agora. Aqui nós temos um desenho que fica mais claro no nosso entendimento. O centro de projeção é de onde sai a projeção. Nós temos aqui o ponto do objeto, representado pela letra A maiúscula, B e C. Nós temos a própria projeção do objeto no plano e em vermelho são os projetantes ou os raios de projeção. Vamos ver aqui uma continuação desses conceitos. Então, projetante é a reta que passa pelos pontos do objeto e intercepta o plano de projeção. Centro de projeção é o ponto fixo de onde sai, de onde parte a projeção ou por onde passam as projetantes. Então, o ponto se projeta no plano quando a projetante intercepta o plano de projeção. Aqui um desenho muito mais claro, mas vamos ver uma animação sobre isso. Eu vejo aqui nós temos a lanterna, que é o centro de projeção. Os raios de luz são as projetantes. A sombra que se faz aqui neste plano é a representação do objeto, que é a cadeira, em projeção. Vamos ver mais uma outra. Aqui, de novo, a mesma situação, só que de um outro ângulo, de uma outra perspectiva. Já não mais no plano vertical, a sua projeção, e sim no plano vertical. O centro de projeção parte de cima, que vem do infinito, que são os raios solares, que podem ser considerados também raios projetantes. A sombra da cadeira é a representação desse objeto no plano horizontal. Aqui uma outra animação que dá para ver bem claro o que a gente está mostrando. Então, aqui nós temos dois planos. O plano vertical, que é essa primeira projeção aqui, e aqui o plano horizontal. Então, aqui nós temos a projeção do plano vertical e do plano horizontal. Essa animação dá para a gente perceber bastante como ficaria essa projeção nos dois planos. Agora vamos ver aqui esse plano no papel, como é que ficaria, né? Nós temos aqui o diedro, que aí vocês veem a montagem dele acontecendo, e aí a gente fica mais fácil para a gente entender. Então, como nós temos aqui, os planos de projeção são perpendiculares entre si, nós falamos aqui em azul, mais intenso, o plano vertical, que vai de cima até baixo, e no azul esverdeado nós temos aqui o plano horizontal. Então ele é composto pelo primeiro diedro, isso como uma leitura no sentido anti-horário, aqui o segundo diedro, abaixo nós temos o terceiro, e por fim o
quarto diedro. Tá? É importante essas siglas aqui, que nós temos o plano vertical superior, plano vertical inferior, plano horizontal anterior e plano horizontal posterior. Então, como é que preencher esse plano de projeção? Aqui nós temos o diedro, né? Então a linha de terra é a interseção, onde se cruzam o plano vertical e o plano horizontal, certo? Então, como é que é a representação de um ponto no espaço por suas coordenadas descritivas? Então, para representar um ponto P no espaço, obtém-se as projeções ortogonais na horizontal e vertical, respectivamente, nos planos horizontal e vertical. Então, nós temos aqui o ponto no espaço, que é o representado pela letra P. Aqui o ponto dele, onde se posiciona no plano horizontal, e o P2, onde se posiciona essa projetante no plano vertical de projeção. Então, o que são coordenadas? Né? Vamos ver aqui, o afastamento de um ponto é a posição da projeção horizontal do ponto, né, esse afastamento aqui, em relação à linha de terra. Tá? Se medindo no semiplano aqui, e é positivo, logo a y é maior que zero. Se medido no semiplano posterior é negativo, logo y é menor que zero. Ok? Aqui, menor que zero. Então, veja que esse afastamento é a posição dessa projeção em relação à linha de terra. Veja aqui, a linha de terra. Aqui, muito bem claro, mostrando nessa ilustração. Cota, né? Agora, há pouco a gente viu o afastamento, e aqui a cota, que é o que vai do plano horizontal até o ponto P, nesse caso aqui. Então, a posição da projeção vertical do ponto P em relação à linha de terra. Então, vamos ver aqui a linha de terra, é como se fosse subindo, e aí nós vamos chegar aqui nessa colocação do espaço. Okay? Vejam que aqui não tem nenhuma numeração ainda, que é só para que vocês conheçam como se trabalhar no diedro. E a abscissa é a posição da projeção no ponto P na linha de terra. É necessário estabelecer um referencial. Então, vejam que aqui, linha de terra, tem aqui o zero, perdão. E aí, se a gente fosse ter uma referência mais clara, a gente colocaria aqui o número 1 ou o número 2, e assim, nessa sequência até o infinito, indo para essa direção. Então, a abscissa é a posição dessa projeção na linha de terra. Então, as coordenadas de um ponto são abscissa, afastamento e cota. Sempre terão que ter esses três números aqui a partir de agora. Que mais? O ponto também é representado numericamente pela expressão P, né? E nós temos o X, o Y e o Z, onde P significa o ponto, que é o objeto, o X significa a abscissa e o Y o afastamento. E por fim o Z, a cota, que são separados por chaves aqui, tá bom? Então, aqui uma representação por suas coordenadas. O ponto P está determinado quando se conhece, então, abscissa, afastamento e cota, que aqui é representado pelos números 1, 4 e 2, respectivamente. Abscissa 1, afastamento 4 e cota 2. Representação de um ponto no espaço. Né? Aqui tem a letra A, né, de parênteses, que é a representação desse ponto no espaço. E aqui nós temos o afastamento, aqui a cota, e a abscissa é a posição que ela adquire, que esse ponto adquire a partir do zero na linha de terra. Sempre lembrando que o ponto vai ser lido como se fosse aqui a letra A, né, X, Y e Z. Tá? X é a abscissa, Y o afastamento e Z a nossa cota. Aqui um ponto no segundo diedro, seria no sentido anti-horário da representação no diedro. Aqui
temos o terceiro, né, diedro, o terceiro ponto, como ficaria um ponto nesse tipo de representação. Isso tudo depende das coordenadas. Aqui, no quarto diedro, o ponto vai ficar nesse espaço aqui, sempre no sentido anti-horário. E aqui nós temos alguns exercícios, né, que devem ser feitos através dessas coordenadas que estão sendo passadas aqui para vocês. Nesse momento é importante que vocês façam muitos exercícios para que tentem memorizar todos esses estudos. Muito bem, então com esses exercícios eu peço que vocês realmente consigam, né, representar isso no diedro. Se vocês conseguirem fazer esse exercício e outros mais, seria importante para que memorizassem completamente o que foi passado aqui. Muito obrigado e até a próxima.